Caramba, e outra coisa também bacana que eu li aí, o piloto, o comandante, cada um tem uma comida por conta de segurança, né? Exatamente. Você não pode comer a mesma comida do seu copiloto, ou vice-versa. Exatamente, porque vai que uma das comidas não cai bem, não pode balear os dois, exatamente, por questões de segurança, evita-se que os dois consumam o mesmo tipo de alimento, né? Tanto é que existe uma alimentação reservada apenas para o comandante, né? Ele pode se dar o direito de não querer essa alimentação, ele pode pegar uma outra alimentação, mas existe uma alimentação reservada só para ele, né? Em especial para ele, né? Por questões de segurança, evidentemente, né? Caramba, cada coisa, né? E a gente estava falando aí do combustível, né? Também deu uma lida aí, uma viagem, sei lá, de São Paulo a Paris, 90 toneladas. É por aí. De combustível? De combustível. Caramba, é um prédio. Daí para mais, né? Porque você tem que analisar, você vai ter que pensar. O avião já é pesado, então você precisa de muita energia, a energia que vai ser o combustível. Por isso que voa muito alto, porque daí o atrito é menor. E tal. Normalmente esses voos, né, de voos longos, né, você decola da sua origem, claro, à noite. Por quê? À noite a temperatura está mais baixa, então você vai poder usar menos pista para decolar. Então, se você vai usar menos pista, então você pode otimizar, você pode colocar mais peso, mais passageiros, mais carga, né, para usar aquele mesmo extensão de pista que você usaria durante o dia, né? Então, grande parte dos voos internacionais, eles saem normalmente durante a noite. Por conta da decolagem. Por conta da decolagem. Mas escuta, aí eu lhe pergunto, a conta fecha para a companhia? Porque eu não imagino quanto, financeiramente falando, quanto seja 90 toneladas de combustível. Mas que o avião lá, sei lá, você tem 300 passageiros. Por mais que cada um esteja pagando uma fortuna... Mas essa conta de 90 toneladas que você está dando como exemplo, você tem que pensar que existe uma regra que você tem que ter combustível para você sair de onde você está, né, a sua origem, né? Você tem que ter uma reserva que no meio do caminho acontece alguma coisa, você é obrigado a ir para um outro lugar, e então nesse meio ponto, nesse ponto que é calculado, né, que tem uma equipe de solo que faz esses cálculos, né, que chamamos de despachantes operacionais de voo, os DOVs. Então, nesse ponto, nós chamamos de reclearance, ou seja, é um ponto onde você tem que estar com um combustível X. Se você tiver abaixo daquela quantidade de combustível, você tem que ir para um aeroporto alternado para poder pousar, completar o combustível para ir para o seu destino final, né? Mas, enfim, você tem que ter combustível para ir você até o seu destino. Aí você tem que ter combustível para ir desse ponto do seu destino para a alternativa, que às vezes é 1 hora de viagem, mais ou menos, e é mais combustível que está Mas usando. Então, e a companhia consegue ter lucro ainda? Acredito que sim, né? Pelo número de passageiros, né, que você tem. Normalmente um voo internacional você vai levar pelo menos 250 passageiros. Mas escuta, são 90 toneladas, 100 toneladas. Mas você tem que pensar que não são só os passageiros, também tem a carga, né? A carga não é o peso, não é a quantidade, é a qualidade da carga que você está transportando, né? E isso aí a empresa ela também está ganhando em relação ao peso, né? Nessa época agora de pandemia, muitas empresas aéreas, empresas que faziam apenas voos de passageiros, elas tiveram que se reinventar e começar a fazer voos de carga. Então, ao invés de você transportar passageiros, você transportava carga, né? A oferta de voos de carga, a oferta de solicitações de carga, né? de encomendas, aumentou consideravelmente nessa época de pandemia. Porque todo mundo despachava tudo, ou comprava tudo. E vamos voltar novamente ao caso dos 250 passageiros. Desses 250 passageiros, muitos deles, eles têm uma classe executiva, então você vai pagar um pouco mais pela passagem, para ter um atendimento diferenciado, né? E tem as passagens, né, da classe econômica, né, que você às vezes você não paga à vista, se você vai pagar em 10, 12 vezes, né? Então tem todas as facilidades.
né? Que Tem coisa. empresas também que são empresas de baixo custo, né? Que você cobra uma tarifa muito baixa, né? Da passagem, porém você não pode transportar a carga no porão. Se você levar uma bagagem a mais do porão, você vai pagar uma taxa. Se você carregar uma mala a mais junto com você, você paga mais uma taxinha, né? Você diminui o número de produtos que você pode oferecer durante a viagem, né? Algumas companhias cobram hoje em dia, né? Exatamente. Tem a maquininha, né? Cobra. É impressionante, né? O que você não pode cobrar é a água, né? Que isso aí é uma norma internacional. Você tem que ter pelo menos água para os passageiros de tripulação, né? Pelo menos isso você tem que ter para hidratar. Mas voos curtos de 1 a 2 horas, se quiser um snackzinho, alguma coisa, você tem que pagar. Tem que pagar, é verdade. Tem que pagar, né?